Olá, pessoal! Então, nossa aula de hoje, finalmente nós vamos aprender como se resolve uma equação de primeiro grau, aquela equação que vocês têm tanto medo, que vocês ficam tão curiosos para saber, professora, mas quanto vale o valor de x? Quanto vale o valor de y? Então, hoje a gente vai descobrir como é que a gente resolve e encontra finalmente o valor de x, de y, de a, de b, tá? Então prestem bastante atenção. A Pro vai explicar usando uma historinha para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então presta bastante atenção. A Pro vai explicar tudo direitinho, vai fazer os exercícios tudo devagarzinho para vocês entenderem direitinho como funciona a matéria, tá bom? Então vamos lá. Ó, então, para começar, a gente precisa saber quando uma equação existe, tá? Então, quando que é uma equação? Pro, a gente já aprendeu tantas continhas diferentes, mais, menos, vezes, dividir, potência, raiz, número negativo. Quando que é uma equação? Simples. Vai ser uma equação quando tiver uma incógnita. Incógnita nada mais é do que uma letra, tá bom? Ou seja, um valor desconhecido. E, além da letra da incógnita, a gente tiver também um sinal de igual, tá? Então, para a gente resolver uma equação, a gente vai ter duas situações diferentes. Na primeira situação, o exercício vai dar uma resposta possível para a gente. E a gente vai só fazer a conta e confirmar se aquela resposta está certa ou não, tá? Então, vamos ver um exemplo dessa primeira situação. Como é que funciona isso? Ó, então, o exemplo é verificar se o número menos 4 é raiz. Professora, pelo amor de Deus, professora, raiz, o que é raiz? Raiz quadrada? Não. A raiz de uma equação nada mais é do que a resposta, tá? Então, a gente vai verificar se menos 4 é o valor da letra na equação. 9x mais 3 igual a 2x menos 25. Então, a equação é essa aqui, ó. E ele quer saber se o menos 4 é a resposta certa para colocar no valor de x, no lugar de x, tá? Então, vamos ver como que a gente faz. A gente pega a equação e agora eu vou trocar sempre onde aparecer a letrinha x, eu vou colocar o que o exercício está dizendo que ela vale, ou seja, o menos 4, tá? Então, eu vou tirar o x e vou pôr o menos 4. Lembrando que todas as vezes que a gente tirar uma letra e colocar um número, a gente precisa pôr dentro de um parênteses, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes. Lembra que quando não tem nada entre o número e a letrinha é o vezes que está escondidinho? Então, 9 vezes. No lugar do x, o menos 4. Mais 3 igual a 2 vezes. No lugar do x, o menos 4 novamente. E o menos 25 que estava aqui, tá? Então, repare, eu fiz a equação igualzinho ela era. Só que ao invés de copiar o x, eu copiei o que o exercício está dizendo que o x vale, tá? Bom, agora a gente tem que fazer primeiro as multiplicações, depois as contas de mais e de menos, lembra? Então, vamos lá. 9 vezes menos 4 vai dar menos 36, porque sinais diferentes, menos. 9 vezes 4, 36. Mais 3, eu vou copiar, igual 2 vezes menos 4, dá menos 8. E o menos 25 eu vou copiar, tá bom? Então, eu resolvi as multiplicações primeiro,
Agora eu consigo resolver as adições e as subtrações, que no caso aqui é uma adição de dois números negativos, tá? Então, vamos lá. Eu devo 36 e eu tenho 3, o meu resultado vai ser menos 33, devo 33. E do outro lado, eu devo 8 e eu devo 25, eu também estou devendo 33 do outro lado. Ou seja, quando eu troquei a minha letrinha x pelo menos 4, eu fui fazendo a continha inteira e eu cheguei em resultados iguais, tanto de um lado quanto do outro da conta. Isso significa que o menos 4 é, sim, raiz dessa equação aqui. Por quê? Porque o menos 4 dá certo a continha. Por isso que eu coloquei um V de verdadeiro aqui, ó. Por quê? Porque o menos 4 é, sim, resposta dessa equação, tá? Ô, Pro, e se eu tivesse colocado outro número aqui e aqui embaixo eu tivesse chegado em respostas diferentes? Por exemplo, menos 2 e menos 7, ou menos 2 e 15. Aí significa que era falso? Exatamente. Significa que o número que você tinha colocado aqui não é verdadeiro, não é a resposta, não é a raiz da equação, tá? Então, nós colocamos o menos 4, chegamos em um valor verdadeiro, tá? Essa é a primeira maneira que a gente tem de resolver uma equação, quando o exercício já dá para a gente o resultado da equação, o possível resultado da equação, ok? Segundo exemplo, verificar se o número 3 é raiz da equação a ao quadrado mais 10 igual a 69. Ai, Pro, mas agora tem uma letra A, não é o X. Gente, normal. Igualzinho a gente faz com o X, a gente vai fazer com o A, com o B, com o Y. Eu posso usar qualquer letrinha para representar aqui na minha equação, tá? Então, a mesma coisa. Agora eu quero saber se o 3 é a resposta certa para colocar aqui. Então, mais uma vez, eu vou copiar a equação. Eu vou trocar agora a letra A pelo 3 que o exercício está sugerindo. Lembrando que eu vou trocar o número pela letra, então eu vou colocar dentro do parênteses, só para organização, tá? Então, tá aqui, 3 ao quadrado mais 10 igual a 69. Então, vamos multiplicar aqui, fazer a conta, a potência aqui e depois a soma. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 10 igual a 69. Será que essa conta vai dar certo? Vamos somar. 9 mais 10, 19, igual a 69. 19, de um lado da equação, de um lado da conta, ficou igual ao outro lado? Não, né? De um lado deu 19 e do outro lado deu 69. Isso significa que esse valor que o exercício sugeriu não é a raiz desta equação. A resposta deu falso aqui, ó, porque não deu certo, deu errado, tá bom? Então, o primeiro jeito da gente resolver uma equação é esse. Já fizemos dois exemplos. Um usando o menos 4, o outro usando o 3. A gente sempre vai resolver esse tipo de equação assim, que ele dá o resultado da mesma maneira, tá bom? Não vai ter segredo. Bom, mas e qual é o outro jeito, Pro? Então, vamos aprender o outro jeito? A segunda situação é quando a gente não tem uma possível resposta. O exercício quer que a gente descubra justamente qual o valor da letra.
Então, nesse caso, a gente vai resolver de um jeito bem específico. Então, prestem bastante atenção quais são as regrinhas para resolver uma equação, tá? Então, uma historinha para ajudar a entender. Então, presta atenção na historinha, que essa historinha depois a gente vai transformar ela inteirinha em matemática e vocês vão entender, vão conseguir fazer a equação bem rapidinho, tá? Então, vamos lá para a nossa historinha. Existia uma cidade com alguns moradores e um rei maluco que comandava tudo. Então, ó, aqui nós temos os moradores da cidade. Então, os moradores são o -1, o menos 1x, o -5, o 4x, o -7x, o 6x, o 15, tá? Então, essa era uma cidadezinha sossegada, onde as pessoinhas moravam aqui, todas tranquilas, e um rei maluco comandava todo mundo dessa cidade, tá bom? Bom, nessa cidade, as pessoas ricas tinham que carregar o dinheiro, ou seja, os ricos são aquelas pessoas que têm a letrinha junto. Então, o dinheiro dessa cidade era a letrinha. Então, ó, quem é rico aqui? O -1x é rico, o 4x é rico, o -5 é pobre, porque ele não tem letrinha nenhuma. O -7x é rico, o 6x é rico e o 15 é outro pobretão, tá bom? Então, aqui nós temos a cidade e a gente já consegue identificar quem são os ricos, quem são os pobres, tá bom? Bom, tudo ia muito bem nessa pequena cidade, até que o rei decidiu construir uma ponte no meio da cidade. As pessoinhas ficaram meio confusas. Elas pensaram, mas gente, a nossa cidade nem tem um rio. O que é que o rei inventou de construir uma ponte? Mas depois, pensando bem, eles ficaram até contentes, porque agora tinha onde tirar foto. Fotos bonitas na ponte, tá? Bom, como se já não bastasse o rei estar louco, além de construir a ponte, como ele já tinha feito a ponte, ele decidiu fazer também um rio no meio da cidade, tá? Todos ficaram bem confusos, né? Só que o rei era louco. Bom, então agora eles tinham, além de uma ponte bonita para tirar foto, eles tinham também um rio passando no meio da cidade. Até então, estava tudo tranquilo na cidade, tá? Os ricos continuavam ricos, os pobres continuavam pobres. A diferença é que agora eles tinham um rio e uma ponte. Tudo bem? Bom, continuando nossa história. De repente, eis que o rei lança um novo decreto. Digamos, a nova gracinha que o rei fez. Ele lançou um decreto dizendo o seguinte: os ricos devem morar de um lado da ponte e os pobres morarão do outro lado. Então, o que acontece? A cidade que era assim, precisou se reorganizar. Por quê? Os ricos poderiam morar só desse lado aqui. E os pobres teriam que morar todos desse lado aqui. Só que tinha algumas pessoinhas morando do lado errado. Então, por exemplo, ó, o -1x, ele é rico. Ele está morando do lado certo. O 4x também é rico, também está do lado certo. Mas e o -5? Será que o -5 é rico? Não, né?
O -5 ele é pobre. E se ele é pobre, ele precisa morar do outro lado da ponte, tá? A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Esse é um rico, o -7x, ele é rico. Ele precisava estar morando desse lado da ponte. E esse aqui também, ó, o 6x a mesma coisa, tá? Bom, cada um dos moradores que estava morando no lugar errado foi obrigado a mudar de lugar. Porém, claro que esse rei não ia fazer nada de graça. Para passar pela ponte que o rei construiu, as pessoinhas precisavam pagar um pedágio. Onde que não tem pedágio hoje em dia? Daqui uns dias vai ter pedágio para ir na padaria, pedágio para ir no mercado, não é verdade? E o rei não foi diferente. Na cidadezinha desse rei maluco, ele colocou uma ponte na cidade, ele construiu uma ponte na cidade e agora ele está obrigando algumas pessoas a passar por essa ponte porque precisam morar do outro lado, porque estão morando do lado errado, e ele ainda vai cobrar pedágio. Então, vamos lá. Vamos ver quem que precisa passar para o outro lado da ponte. Então, esse aqui está do lado certo, esse aqui está do lado certo, esse aqui vai precisar passar. Mas lembra, quando ele precisa passar da ponte, ele tem que pagar pedágio. E o que é o pedágio que ele paga, quando ele passa da ponte? O pedágio é mudar o sinal dele. Então, ó, se ele é um número negativo, depois que ele passar da ponte, ele vira um número positivo. E a mesma coisa se ele já era um número positivo. Quando ele passar da ponte, ele vai virar um número negativo, que é o pedágio, tá bom? Bom, então vamos lá. O -5 está no lugar errado. O 6x também, porque ele é rico, devia morar lá. E o 7x também. Ele é rico, precisava morar aqui, do outro lado. Então, vamos lá. O -5, então os ricos vão morar daqui, os pobres daqui. O -5 vai sair da casa dele e vai morar do outro lado. Então, ele era -5, como ele passou da ponte, ele virou +5, tá? O +6 também estava morando do lado errado, passa pela ponte, vira -6. E o -7 estava também morando do lado errado, passa da ponte, vira +7. Ô, Pro, mas você tirou o sinal, você não pôs +7. Lembra que o número positivo, tanto eu posso pôr o sinal de mais, quanto eu posso só deixar sem sinal? Pois é. Então, a gente deixou sem sinal, ok? Bom, então agora todos estão cumprindo o que o rei pediu. Então, os ricos estão morando de um lado e os pobres estão morando do outro lado da ponte. Agora nós temos um rio separando os ricos dos pobres. Bom, até agora essa ponte passou a fazer algum sentido na cabeça de quem morava aqui, né? Porque até então eles pensaram: para que esse rei fez uma ponte? Agora eles entenderam. A ponte era para separar os ricos e os pobres, tá? Bom, então depois de todos separados, ricos do seu lado e pobres do seu lado, o rei resolveu lançar um novo decreto. Ai, meu Deus do céu, o que é que vem pela frente? O que esse rei maluco vai inventar agora? Olha o que ele inventou. Ele simplesmente decidiu somar toda a riqueza e somar toda a pobreza que havia no reino dele. Então, ele resolveu que ele ia somar os ricos e somar
os pobres, tá? Então, como que eu vou somar a riqueza aqui, Pro? Bom, a gente vai somar o número, ou subtrair, e só colocar o dinheiro do lado deles. O xizinho vai continuar lá do lado deles, para representar que eles são ricos. E como que eu vou somar a pobreza? É só somar mesmo, 5 mais 15, tá? Então, olha só. Eu estou devendo 1 e eu estou devendo 6. Isso significa que eu estou devendo 7, certo? E eu tenho 4 e eu tenho 7. Isso significa que eu tenho 11. Então, eu estou devendo 7x e eu tenho 11x. Essa é a primeira soma da pobreza. Se eu devo 7 e eu tenho 11, isso significa que eu continuo tendo 4x. Pronto, somamos toda a riqueza. Agora vamos somar a pobreza. Eu tenho 5 e eu tenho 15, então significa que eu tenho 20, tá? Então, ó, o rei somou a riqueza, descobriu quanto ele tinha. Somou a pobreza, descobriu quanto tinha de riqueza e de pobreza no reino, tá? Até então, estava tudo tranquilo. O rei é doido, tinha feito a maior bagunça na cidade inteira, mas tudo bem, ok? Bom, no fim, o rei maluco provou que de maluco ele não tinha absolutamente nada. Olha o que ele queria fazer com toda essa bagunça que ele fez. Ele simplesmente expulsou o rico da casa dele e ficou com o dinheiro só para ele. Então o rei pegou o dinheiro, que é a letrinha, e ficou com tudo para ele, e o rico, coitado, ficou até sem lugar onde morar. Sabe aonde que ele teve que ir morar? Embaixo da casa do pobre. Olha que situação mais triste. Então o rei ficou com o dinheiro só para ele e o coitado do rico teve que ir morar embaixo da casa do pobre. Tá bom? Bom, é assim que a gente resolve uma equação. Misericórdia, professora do céu. A gente vai ter que fazer esse desenho da ponte, tudo isso, toda vez que for fazer uma equação? Não. Vamos ver como que fica isso em matemática? É claro que vocês não vão ter como ficar fazendo desenho de ponte de rio no caderno todas as vezes que vocês forem resolver uma equação. Até porque a equação é uma das matérias que a gente mais usa na matemática. Só que o que eu quero que vocês se lembrem somente? Da historinha do rico e do pobre, tá? Que é isso que vai fazer com que ajude vocês a decorarem como é que faz a equação, quais são os passos para resolver uma equação. Então, vamos ver como fica isso em matemática. Então, agora a gente vai resolver sem a historinha, mas usando a historinha o tempo todo. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um lado da equação, é como se fosse continua sendo a cidade, tá? Então, aqui são alguns moradores, aqui são os outros moradores. E o que é a ponte, professora? A ponte é o sinal de igual, tá? Então, a partir de agora, a ponte da nossa cidade nada mais é do que o sinal de igual, ok? Então, vamos lá. Lembra da historinha? O rei mandou os ricos morarem desse lado e os pobres morarem desse. Então, eles vão precisar mudar de lado, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um pobre que está morando do lado errado, vai precisar passar para o lado de lá.
E quem são os ricos que vão precisar passar para o outro lado? Esse é um dos ricos e esse é o outro rico, tá? Então, olha só, esse precisa ir para o lado de lá, esses dois precisam ir para o lado de lá. Lembrando que quando eles passam da ponte, eles precisam pagar pedágio. Qual é o pedágio? Muda o sinal, tá? Então, vamos ver como vai ficar. O menos 1x já estava no lugar certo, o mais 4x já estava no lugar certo. Aí, o menos 7 vai ter que passar para o outro lado. Vira mais 7, porque ele pagou o pedágio. Aí, o mais 6 vai ter que passar para o outro lado. Vira menos 6, porque ele também pagou o pedágio. Bom, não tem mais nenhum rico que a gente precise pôr aqui, porque todos os ricos já acabaram. A gente coloca a ponte e vamos para os pobres agora. O mais 15 já estava do lado certo, então ele não paga pedágio, ele continua no mesmo lugar. E o menos 5, que estava do lado errado, vai precisar passar da ponte e vai virar mais 5, porque vai pagar pedágio. Tudo bem? Bom, depois que o rei separou ricos e pobres, ele pediu para somar a riqueza e somar a pobreza. Então, vamos somar. Eu devo 1x e eu devo 1 e eu devo 6, eu estou devendo 7. 7x porque é o rico. Eu tenho 4 e eu tenho 7, eu tenho 11, tá? Isso significa que eu estou devendo 7 e eu tenho 11x. E do outro lado da ponte, quanto dá a pobreza? Eu tenho 15, eu tenho 5, eu tenho 20. Tudo bem? Bom, o rei mandou somar de fato a riqueza, a gente ainda não terminou essa soma. Eu estou devendo 7, mas eu tenho 11 para pagar, vai me dar um resultado de mais 4x. Então, a riqueza deu mais 4x. A pobreza a gente já tinha somado tudo, que era 20 mesmo, tá? Então, o rei vai ficar com o dinheiro só para ele e esse pobrezinho aqui vai ter que ir morar embaixo da casa do pobre. Então, vai ficar, o dinheiro vai ficar sozinho, o pobre vai continuar morando na casa dele, porque ele já não tinha nada, não perdeu nada mesmo. E quem é que vai morar aqui embaixo da casa do pobre? O rico, o antigo rico. No caso, o 4, tá? Bom, terminamos a equação. É assim que a gente faz uma equação. Sempre é esse passo a passo, tá? Ô, Pro, termina por aqui? Depende. Se a fração der para simplificar, a gente vai simplificar sempre o máximo possível. No caso dessa fração aqui, ó, a gente consegue simplificar. Dá para dividir por 4, tanto em cima quanto embaixo. Então, qual vai ser a resposta final? X é igual 20 dividido por 4 dá 5, 4 dividido por 4 dá 1. Pro, não precisa pôr esse 1 aqui? Não, não precisa pôr esse 1, tá? X é igual a 5, então. E o que a gente conseguiu com essa resposta, Pro? Simples. Ó, eu estava procurando com a equação, eu estava procurando um número que eu pudesse colocar no lugar de x, de todos os x, e que esse lado, quando eu fizesse a conta, esse lado ficasse igual a esse lado. Que número é esse? É o 5 que a gente acabou de descobrir. Isso significa que, se eu trocar todos os x pelo número 5, eu vou ter a mesma resposta da conta desse lado e desse lado, tá? Esse, inclusive, é um ótimo jeito de fazer a prova real. Uma equação, você só entrega uma prova errada se você quiser.
porque dá para fazer a prova real da sua resposta e descobrir se você acertou ou se você não acertou antes de entregar a sua prova, tá bom? Exemplo 2. Calcule o valor de x na equação, sendo o universo igual a reais. Então, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui nada mais é do que universo são as respostas que eu posso ter na minha equação, tá? O exercício está dizendo que essas respostas podem ser qualquer número real. Número real são todos os números que a gente conhece até hoje. Isso significa que a minha resposta, o valor de x, pode ser qualquer valor. Não tem problema ser um número, uma fração, um número negativo, um número natural, pode ser qualquer número que vai servir, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai resolver usando a historinha do rei, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que separar os ricos dos pobres. Então, quem é rico? Esse 3x é rico, o 2x é rico, o x é rico. Quem é pobre? O 7 e o menos 3, tá? Então, o menos 3, que é pobre, está do lado errado, vai ter que passar para o outro lado. E o mais 7, e o mais x, que é rico, está também do lado errado, vai ter que passar para o lado certo. O mais 7 já está no lugar certinho, o 2x já está no lugar certinho e o 3x também. Então, vamos passar as pessoinhas para o lado certo e ver como ficou. Então, olha só, o 3x já estava no lugar certo, o mais 2x também já estava morando do lado certo, o x saiu da casinha dele e veio para o outro lado. Quando ele saiu do lugar onde ele morava e passou pela ponte, ele ficou negativo, tá? Então, ele vem menos x. A ponte, porque já acabaram todos os ricos, a ponte. Esse menos 3 vai passar para o outro lado, ele vai ficar mais 3. E o 7, que já estava morando no lugar certo, então não precisou passar da ponte, tá? Agora, somando a nossa riqueza e a nossa pobreza. Então, nós temos, eu tenho 3x, eu tenho 2x, eu tenho 5x. Mas eu estou devendo um x aqui, ó. Então, eu tenho 5 e eu estou devendo 1. O resultado dá 4x, tá? E aqui do outro lado, eu tenho 7 e eu tenho 3, eu tenho 10. Agora, o rei fica com o dinheiro só para ele e o antigo rico precisa ir morar embaixo do pobre. Então, vai ficar o dinheiro com o rei, o pobre morando onde ele morava mesmo e o rico morando embaixo do pobre. Dá para simplificar? Dá, Pro. Dá para dividir por 2. Então, a gente vai dividir por 2. Vai ficar o dinheiro, o x é igual a 5 em cima e embaixo 2, tá bom? Essa é a resposta, esse é o valor da incógnita x que nós estávamos procurando. Nossa, Pro, pode ser uma fração? Pode ser uma fração, não tem problema nenhum. Lembra que a resposta podia ser um número real? As frações fazem parte dos números reais, tá bom? Então, resolvendo essa equação, a gente encontra que o x é igual a 5 meios. Tudo bem? Esse aqui, ó, é o jeito oficial
da gente colocar uma resposta. S significa solução, ou seja, resposta. A solução da nossa equação é 5/2. Pro, tem sempre que colocar o resultado dentro de um conjuntinho de chaves? Sim, porque significa que é a nossa resposta final, tá bom? Bom, próximo exemplo. Calcule o valor de x na equação, sendo o universo igual a reais, ou seja, qualquer resposta nos serve. Qualquer resposta que der aqui serve como resposta para a gente nesse exercício, tá? Então vamos lá. Quem são os ricos? O menos 8x é rico, o menos 5x é rico. Quem são os pobres? O mais 10 é pobre, o menos 25 é pobre. Bom, então os ricos têm que morar aqui, os pobres têm que morar aqui. Quem vai ter que passar de lado, então, que está morando do lado errado? O mais 10 vai ter que passar para o outro lado. E o menos 5x também vai ter que passar da ponte, vai ter que ir morar do outro lado. Então, vamos arrumar aqui. Menos 8x já estava no lugar certo, tudo ok. O menos 5x passa para o outro lado, fica mais 5x, pagou o pedágio. A ponte, porque não tem mais nenhum pobre, nenhum rico aqui para colocar, já vamos começar a colocar os pobres. O mais 10, que estava do lado errado, passa para o lado certo, menos 10, depois que paga o pedágio. E o menos 25 já estava do lado certo, então continua menos 25 mesmo, tá? Então, já estão morando do lado certo. Agora, vamos somar a riqueza e somar a pobreza. Eu devo 8 e eu tenho 5. A resposta fica: eu devo 3x, porque é o rico. Eu devo 10 e eu devo 25. A minha resposta dá: eu fico devendo 35, tá? Bom, agora o rei fica com o dinheiro para ele e o antigo rico vai morar embaixo do pobre. Então, a resposta vai ficar x igual a menos 35, porque o pobre continua morando no lugar onde ele estava, e o rico vai morar embaixo do pobre, tá? Bom, essa fração aqui a gente não consegue simplificar, certo? Não dá para simplificar nada. Porém, nós temos dois sinais de negativo aqui, ó, dois sinais de menos. E não é comum a gente manter um número negativo no denominador de uma fração. Então, o que a gente vai fazer quando isso acontecer? O denominador ficou um número negativo, o que eu faço agora? Não é uma divisão, uma fração? Não é uma divisão entre o número de cima e o número de baixo? Então a gente vai fazer a regrinha de sinais, aquela regrinha de sinais que a gente usa na divisão entre dois números inteiros. Então, eu não vou dividir, eu vou manter na fração. Eu só vou fazer a regrinha de sinais para descobrir que sinal vai ficar. Se vai ficar o sinal de menos para a fração inteira, ou se vai ficar o sinal de mais para a fração inteira, tá? Então, lembra da regrinha? Sinais iguais, mais. Isso significa que essa fração ela vai ficar positiva. Então, o resultado da nossa equação vai ser 35 terços. Tudo positivo, porque eu fiz a regrinha de sinais entre os dois números da minha fração, tá? Como os sinais são iguais, o resultado fica mais. Tudo bem?
Próximo exemplo. Calcule o valor de y na equação, sendo o universo igual aos reais. Mais uma vez, qualquer número real serve de resposta para a gente, tá? Então, a gente vai resolver a equação e vai descobrir que valor deu, e qualquer valor, sendo ele um número real, serve para a gente. Bom, então a nossa equação é 21y menos 13 igual a 20y mais 41. Ai, professora, e agora? Eu sabia fazer essa conta com x, com y eu não sei. É aí que está. Tanto faz qual letra eu usar. Esse y aqui agora está representando o rico, do mesmo jeito que o x representava. Vocês podem escolher qualquer letrinha para usar. Pode ser X, pode ser Y, pode ser C, em homenagem a mim. Qualquer letrinha que vocês quiserem usar, pode usar. Só tem que usar sempre na equação de primeiro grau, a gente só pode ter uma letrinha diferente. Então, eu não posso, por exemplo, usar o X aqui e o Y aqui. Aí são duas letrinhas diferentes, aí a gente não consegue resolver dessa maneira que a gente está aprendendo agora. Na equação de primeiro grau, que é essa que a gente está aprendendo agora, a gente só pode ter uma letrinha. Então, se for y, é y em tudo. Se for x, é x em tudo. E assim por diante, tá? Mas a gente vai resolver igualzinho a gente resolve com o x. Então, vamos lá. Quem são os ricos? 21y é rico, 20y é rico. Então, a gente vai passar os ricos para o lado de cá, os pobres para o lado de lá, tá? Então, vamos lá. Esse é pobre, vai ter que ir morar do outro lado. Esse é rico, vai ter que ir morar do outro lado. Quando passa da ponte, paga pedágio, então a separação entre os ricos e os pobres vai ficar 21y, que já estava aqui. Esse rico aqui, ele passa para o lado de lá, paga pedágio. Vem menos 20y. A ponte mais 41 era um pobre, já estava no lugar certo. E o menos 13, que é outro pobre, estava no lugar errado, passa para o outro lado, vem como mais 13, porque pagou o pedágio, tá? Bom, somando a riqueza e somando a pobreza. Então, vai dar 21y, eu tenho 21, mas eu estou devendo 20, vai me sobrar 1y, certo? Eu tenho a pobreza agora, eu tenho 41 e eu tenho 13, eu tenho no total 54, ok? Isso significa que 1y é igual a 54. O rei vai ficar com o dinheirinho todo para ele, esse 1 vai morar embaixo do pobre. Mas vocês se lembram que numa fração, quando é o 1 embaixo, eu posso não colocar? Todas as vezes que eu tenho uma fração que é o número 1 embaixo, eu posso tanto colocar ele aqui quanto não colocar. Então, isso significa que o resultado da nossa equação vai ser y é igual a 54. Acaba por aqui, tá? Qual é o conjunto solução? O conjunto solução da nossa equação é 54, certo? Próximo exemplo. Escreva uma equação equivalente à situação da balança, sabendo que ela está em equilíbrio. Então, olha só que situação que está acontecendo aqui. Eu tenho uma balança de 2 pratos. De um lado, eu coloquei 3 pezinhos de 5 quilos. E do outro lado, eu coloquei
duas bolas, que eu não sei quanto pesa, e mais um pezinho de 5 quilos. Esse exercício quer que a gente escreva uma equação que represente esse desenho. Então, olha só, como que vai ficar essa equação? Como eu não sei quanto pesa cada uma dessas bolas, eu vou dizer que cada bola dessa pesa X, tá bom? Se eu tenho duas bolas, então quantos X eu tenho? Eu tenho 2X, ok? Então, eu tenho duas bolas que pesam X, porque eu não sei quanto elas pesam, mais uma barra de 5 quilos. Isso de um lado da balança. Do outro lado da balança, eu tenho 3 pesos de 5 quilos. Então, eu tenho 5 mais 5 mais 5, tá? Dá para melhorar alguma coisa nisso aqui? Tá. Dá para somar esse 5 mais 5 mais 5 e colocar o 15 aqui, tá bom? Essa é a equação que o exercício está pedindo para que a gente monte, ok? Então, ó, arrumando isso aqui de cima, a equação ficaria 2x mais 5 de um lado e do outro lado da balança, 15, tá bom? Bom, se a gente quiser descobrir qual que é o peso dessa balança, a gente pode só resolver essa equação. Até ano passado, até o sexto ano, esse tipo de problema é muito comum. E como é que a gente resolve esse tipo de problema até o sexto ano? A gente resolve usando a lógica. Esse tipo de exercício serve para a gente desenvolver a nossa lógica lá até o sexto ano. E vocês quebram a cabeça tentando descobrir o valor. Esse aqui nem tanto, porque ele está simplesinho. A gente já sabe que, como eu tenho 3 pesos de 5 quilos desse lado, e aqui eu já tenho um peso de 5 quilos, automaticamente eu consigo deduzir que cada bola pesa também 5 quilos, porque elas são iguais, né? Se fossem bolas diferentes, não, mas como elas são iguais, elas pesam cada uma 5 quilos. Então, esse problema não tem um grau de dificuldade muito grande, mas tem outros probleminhas que nós já resolvemos que vocês ficam tempos, horas e horas pensando em como encontrar a resposta. A partir de agora, esse tipo de exercício vai ficar muito simples mesmo. Por quê? Porque a gente vai escrever a equaçãozinha e logo depois de escrever a equaçãozinha, a gente vai resolver. Quer ver? Vamos resolver essa para a gente encontrar o resultado 5 e vocês verem como é facinho resolver essa equação. Aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse probleminha era fácil de descobrir, mas resolver a equação vai ser fácil sempre. Não importa se o probleminha é fácil ou se o probleminha é difícil. Os probleminhas fáceis, vocês podem continuar resolvendo por equação, por lógica, não tem problema. Aqueles mais difíceis, que são aqueles que vocês passavam horas quebrando a cabecinha, aí vocês resolvem por equação, tá? Então, nesse caso aqui, eu montei a equação, descobri que é 2x, são duas bolas, mais um peso de 5 quilos, é igual a 15 quilos que eu coloquei do outro lado. Então, vamos resolver essa equação aqui para encontrar o resultado dela. Então, vamos lá. 2x mais 5 é igual a 15. Deixa o rico de um lado e passa os pobres todos para o outro lado. O 15 já estava do lado certo, só faltava passar o mais 5. Então, 2x fica aqui, o 15 já estava do lado certo,
O 5 passa para o lado de lá, ele vai como menos 5. 2x é igual 15 menos 5 dá 10, certo? Agora o rei fica com o dinheiro para ele e o antigo rico vai morar embaixo do pobre. Então, vai ficar x é igual a 10 dividido por 2, que é o rico que veio morar aqui embaixo. Dá para simplificar isso aqui? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Isso significa que o valor de x vai ser 5. Isso significa que o valor do peso de cada bolinha daquelas lá é 5, como a gente já havia chegado na resposta por lógica, tá bom? Então, eu fiz a equação, a gente resolveu a equação para vocês verem que dá certo, que é a mesma coisa, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem. Vocês vão fazer exercícios tanto do tipo que já dá o valor da letra, o valor da incógnita, e vocês têm que descobrir se aquela incógnita é certa ou não é certa. Então, tanto vocês vão receber o valor da incógnita, quanto vocês vão ter exercícios que vocês precisam descobrir esse valor da incógnita. Aí é a historinha do rico e do pobre, tá bom? Beijos e até a próxima aula.